Durante a entrevista coletiva técnica do Ministério da Saúde sobre o enfrentamento à pandemia, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, pediu um pouco mais de responsabilidade à imprensa na divulgação das informações. Em resposta a mais uma pergunta sobre a conveniência de um suposto relaxamento geral de medidas restritivas, o ministro afirmou: mais uma vez, ninguém está pensando em relaxamento. Eu gostaria muito que vocês tomassem cuidado com como vocês escrevem as coisas, pois vocês influenciam a população. Cuidado com a forma como escreve, para não criar mais medo e pânico na sociedade. Informação é fundamental, mas ela tem que ser muito bem escrita. Assista. Próximo tema, testes de diagnóstico. Bruna Lima, Correio Brasiliense. Antes de se pensar em relaxamento do isolamento, não seria necessário ampliar a capacidade de testagem para saber a real taxa de transmissão? O que o Ministério está fazendo para sanar essa defasagem? Bom, mais uma vez, dá uma baixada aí, Renato. Ninguém está pensando em relaxamento. A gente está criando uma diretriz que é completamente diferente. Isso é uma outra coisa que eu gostaria muito que vocês tomassem cuidado como vocês escrevem as coisas. Porque vocês influenciam uma população inteira. Então aqui ninguém falou que vai... Colhe ali, bota lá, Renato. Ninguém está pensando em relaxar o isolamento. A gente está criando uma diretriz. Então isso é um outro favor que eu peço. Para quem tem essa comunicação intensa com a sociedade. Cuidado com a forma como escreve, para não criar mais medo e pânico na sociedade. Informação é fundamental, mas ela tem que ser muito bem escrita, para que ela não crie mais problema do que solução. Tá? Então vamos lá. Ampliar, a gente está trabalhando a parte de teste, a gente está desenhando a infraestrutura, melhorando a infraestrutura, a gente está acompanhando a evolução dos casos, tentando buscar um ponto de inflexão da curva. O dia que todos esses critérios estiverem preenchidos, a gente vai estar dentro da diretriz dando um ok para que se possa fazer uma tentativa de flexibilizar. Neste momento, ninguém está pensando em flexibilizar nada, a gente só está desenhando um projeto e uma diretriz. O que mais? Carolina Moreno. Carolina Moreno, SPTV. O governo federal pretende continuar usando o sistema GAL para apresentar os resultados dos testes? Ou haverá migração para outro sistema? Os problemas de lentidão e instabilidade no GAL já foram sanados? Boa noite. O sistema de gerenciamento de ambiente laboratorial do Ministério da Saúde, ele é o sistema oficial que cadastra todos os resultados laboratoriais que são produzidos pelos laboratórios da rede pública, os LACENs. Esse sistema está funcionando, funciona de forma bastante efetiva na coleta e na divulgação dos resultados dos testes e, no caso, os problemas que a gente tem visto, principalmente da questão de instabilidade, muitas das vezes eles são causados por uma questão de infraestrutura mesmo dos locais onde eles estão instalados. Então o DataSUS ele colocou à disposição o servidor nacional justamente para que ele possa receber essas informações e dar estabilidade, e com isso a gente vem conseguindo resolver todos os problemas. E outro ponto é que também o DataSUS está trabalhando numa solução de integração tanto com os dados dos laboratórios públicos com os dados dos laboratórios privados, que farão parte de todas as estatísticas que serão produzidas pelo Ministério da Saúde. A previsão é que nos próximos dias a gente já tenha essas informações completas. No tema assistência hospitalar e respiradores, Ardiles Moreira, G1, o Ministério editou portaria para que os hospitais de todo o país informassem a ocupação de leitos de UTI. Quando a taxa de ocupação em cada estado e cidade será apresentada? O governo desistiu de apresentar esses dados? Na mesma linha, quando será apresentada a nova informação sobre quais cidades estão em emergência por índice de incidência? Que taxa deixou de ser apresentada na gestão Taixe? Posso responder?
Na mesma linha, o DataSUS ele criou uma solução de integração dos estados também, porque vários estados têm sistemas de gerenciamento de leitos hospitalares e que já precisavam justamente ser integrados com o sistema oficial do Ministério da Saúde. Então, o estado de São Paulo, ele nesse momento está testando essa funcionalidade e assim que ela for testada e homologada, os dados comporão a base de dados nacional, juntamente com o sistema que já está sendo oferecido para os estados que não têm as soluções, justamente para a gente fazer essa compatibilização e ter todos os dados disponíveis. Em relação às estatísticas de incidência, de taxas de incidência e taxas de mortalidade por Covid-19 no Brasil, o site do coronavírus, covid.saude.gov.br, já tem essas informações disponíveis por estado, um número de casos e óbitos por 1 milhão de habitantes. Eu vou ler só a parte que não se repete, da Renata Maris, época O Globo. O ministro Nelson Teich prometeu que nesta semana apresentaria uma diretriz sobre distanciamento para ajudar gestores locais a formularem suas regras. Qual é essa diretriz? A gente já tem essa diretriz pronta. Na verdade, a gente só está vendo qual vai ser a melhor forma de colocar isso para as pessoas. E ela vai estar disponível para discussão com estados e municípios, mas hoje eu tenho uma preocupação muito grande de como essa veiculação pode ser usada, né? Como eu falei antes, a ideia é que isso seja uma diretriz onde as pessoas vão ter que pensar em todas as variáveis, em todos os pontos que têm que ser pensados para que alguma política possa ser desenhada em algum momento no futuro, quando isso for uma coisa que tenha a segurança necessária. Como eu respondi quando eu falei na outra pergunta, se liberar uma diretriz dessa puder soar como uma orientação ou uma recomendação de relaxamento, isso seria muito ruim, que não é o caso. Então, a gente está com isso pronto, a gente vai estar com isso disponível para discutir com governos e cidades. É uma diretriz, no que quer dizer que vai ser usada para balizar discussões e decisões de secretários, governadores, prefeitos, mas nesse momento a gente vai restringir essa apresentação a essas pessoas sem colocar isso na mídia agora. Pergunta de Rafael Bittencourt, do Valor Econômico. Ele fala de um... Strauss, só para complementar, boa noite a todos. O ministro Teich solicitou à Secretaria de Ciência e Tecnologia a elaboração de uma diretriz baseada nas experiências internacionais, na evidência disponível, que possibilitasse estados e municípios se classificarem em relação ao risco de um possível relaxamento no isolamento, no distanciamento social. Então, essa diretriz foi criada, todos os parâmetros necessários para o processo decisório das regiões foram elencados. Qual é a periodicidade necessária entre cada etapa de avaliação para se avançar no processo dessa flexibilização, mas isso é uma diretriz. É muito importante que fique claro que o papel da União, o papel do Ministério da Saúde é na formulação da política de saúde. Não é o Ministério da Saúde que vai dizer qual o estado que deve flexibilizar, qual o município deve se flexibilizar. Cabe ao Ministério da Saúde fornecer, instrumentalizar o processo decisório. E essa diretriz tem essa função. Vai dar os parâmetros, que são os parâmetros internacionais, que todos já estão cientes do que as cidades, os países estão produzindo com essas recomendações. Isso é muito importante porque a decisão ela é multifatorial. Ela depende da capacidade instalada, por exemplo, de leitos de UTI, de recursos humanos, de como é que está a evolução da curva, se já é realmente uma tendência de queda do número de casos. Isso tudo é levado em consideração. Imaginem o Brasil, onde nós temos 70% dos municípios, dos 5.570 municípios, com menos de 20 mil habitantes. A maioria desses municípios não tem leito de UTI.
Então, fazer uma decisão baseada simplesmente num parâmetro no município, o município não tem poucos casos, mas se precisar de leito de UTI, e se isso tiver uma evolução rápida, vai depender de leitos de UTI numa cidade de maior porte, que muitas vezes pode estar numa situação diferente, numa situação já de estresse do sistema de saúde. Todos esses parâmetros têm que ser levados em consideração. A diretriz está pronta, sim, mas ela tem que ser utilizada de uma forma correta. Nesse momento, onde nós temos nitidamente os grandes centros urbanos brasileiros ainda numa fase de ascensão da curva, não é o momento adequado de se colocar isso, porque senão vai criar, inclusive, uma expectativa na própria população. O Ministério da Saúde já está colocando uma recomendação para a flexibilização. Isso tem que ser feito de uma maneira muito cautelosa. O ministro Tais tem conduzido isso com os governadores, com os parlamentares, para que fique claro a responsabilidade do Ministério da Saúde no momento de publicar uma diretriz como essa. Qualquer implantação dessa, qualquer diretriz dessa, ela tem uma complexidade enorme, ela não pode ser de forma alguma abordada de uma forma superficial. Então, qualquer coisa que não leve a uma discussão detalhada, como esses itens que o secretário Denizar está falando, isso realmente pode causar mais problema do que solução em relação à divulgação de uma diretriz. Ela está disponível, qualquer estado ou cidade pode conversar com a gente, como o secretário falou. Você provavelmente vai ter regiões ou macro-regiões de saúde, você vai ter que abordar não só pelo município, mas por região e macro-região, ou micro, como é no IBGE, e isso aí vai ajudar a definir a política. E aí é aquela outra coisa que eu comentei, quer dizer, qualquer atividade que você faça, em algum momento a gente vai ter que flexibilizar, por isso que eu falei, não vai ser amanhã, mas em algum momento isso vai ter que ser flexibilizado, e na hora em que isso acontecer, a gente vai ter que ter a calma necessária para acompanhar e ver o que vai fazer assim na sequência, porque pode ser que você tenha que voltar atrás e retomar o mesmo nível de distanciamento anterior. Mas isso tem que ser feito com absoluta serenidade, porque senão isso vai virar uma guerra, e não pode ser tratado desse jeito. Isso é um momento em que, de verdade, todo mundo tem que estar junto e ter a calma necessária para acompanhar o que está sendo feito e reconhecer que o que você faz hoje pode ter que ser revisto amanhã, né? Então isso é fundamental. Para essa pergunta do Rafael Bittencourt, do Valor Econômico, eu só vou explicar o seguinte: no dia 22, o Conselho Nacional de Saúde recomendou que o Ministério e as Secretarias Municipais de Saúde adotasse o critério de fila única, ou seja, colocasse todos os pacientes que vão para a UTI em fila única, isso abordando tanto a rede pública quanto a rede privada. Então, feito esse preâmbulo, a pergunta é: qual é o posicionamento do Ministério da Saúde sobre o critério de fila única para acesso aos leitos de UTI proposto pelo Conselho Nacional de Saúde? Esse modelo, se adotado, pode valer para além do período da pandemia? Qual seria a relação de custo-benefício para o sistema de saúde como um todo no cenário pós-Covid? Eu não tive acesso a essa pergunta antes, mas a experiência que a gente teve na oncologia não foi muito boa, porque isso é mais ou menos aquilo que a gente fala o tempo todo, né? Não é bom nem ruim, é bem usado ou mal usado. Tudo que é desenhado, tudo que é escrito, na teoria, ele melhora a eficiência do sistema. Mas quando você faz a mudança, se aquilo não acontece de uma forma muito eficiente, você acaba criando mais gargalo do que eficiência. Então, eu tenho que pensar nessa resposta, porque no primeiro momento é uma coisa que me preocupa, qual é a capacidade da gente muito rapidamente mudar o modelo. Você tem situações bastante boas, como a do transplante, mas você tem situações também que não funcionou tão bem. Então, a gente tem que pensar, entender melhor exatamente o que é essa proposta, qual é o fluxo que está desenhado por trás, e aí a partir dessa avaliação mais detalhada de como é que isso foi planejado, aí a gente vai poder dar uma opinião melhor. O tema apoio aos estados e municípios, Natália Cancian, da Folha de São Paulo. O ministro tem dito
ver uma tendência de piora restrita, entre aspas, a algumas regiões com maior incidência. Manaus, Recife, Fortaleza, Rio, São Paulo, as quais seriam o foco das ações atuais. No entanto, dados do Ministério mostram que o aumento de casos em parte dessas mesmas regiões ocorreu de forma muito rápida, como o caso de Manaus, por exemplo. Como a pasta pretende evitar que a mesma situação se repita em outros locais e como avalia a situação em outros estados hoje? No caso de Manaus, já foi definido o total de médicos que serão contratados de forma emergencial? A Mayra vai falar sobre a parte de recursos humanos, mas quando a gente fala que não é que exista uma piora restrita àqueles lugares, a piora existe naqueles lugares. E você tem outros lugares onde você tem situações mais tranquilas e você tem outros em que você fica na dúvida se já não tem uma tendência da incidência da doença aumentar. Basicamente, é o que a gente fala o tempo todo, é você acompanhar diariamente o que está acontecendo em cada região do país. O que é importante colocar é que a gente acompanha o país como um todo o tempo todo e vai planejando, vai tentando enxergar o que vai acontecer nas próximas 1, 2 semanas e, idealmente, se estruturando para poder ajudar os lugares a ter a estrutura necessária para tratar. Em relação à parte de recursos humanos, acho que você pode falar, Milton. Coloca para eles aí o que está sendo feito. Boa noite a todos. A CEGETS, dentro das estratégias de enfrentamento da Covid do Ministério da Saúde, nós estamos trabalhando com um banco de recursos humanos. Nós criamos 3 ações estratégicas. O Brasil Conta Comigo Estudantes, que incluiu a antecipação da colação de grau de estudantes de 4 cursos da saúde. Trabalhamos também com um programa de bonificação das residências médicas no país, incrementando em 20% o valor da bolsa de residência, como forma de estimular os residentes que já se encontram em diversos locais do país fazendo o enfrentamento da doença. E, por último, a ação O Brasil Conta Comigo Profissionais da Saúde. Dentro dessa ação, nós criamos um grande banco de cadastro nacional dos profissionais das 14 categorias da saúde. Na data de hoje, nós já temos 902.217 profissionais de todas as categorias cadastrados. Destes, 396.418 estão dispostos a atuar no enfrentamento à Covid. São profissionais de todas as categorias. Nós estamos oferecendo esse banco de dados a todos os estados, de acordo com a solicitação do profissional desejado, se médico, e dentro da categoria médica, quais as especialidades. Nós também separamos esse grupo por cada uma das especialidades, no caso da saúde, dos enfermeiros. E para o estado do Amazonas, nós recebemos uma solicitação de contribuir na abertura de novos leitos, tanto dos hospitais de campanha quanto dos leitos de UTI. No próximo domingo, o Ministério da Saúde estará levando para Manaus, que é a primeira cidade do estado do Amazonas que vai receber o programa completo de equipe. Nós estaremos levando 581 profissionais para que a gente possa garantir o funcionamento imediato dos leitos de UTI. Esses profissionais passarão por um treinamento no próprio estado, através de uma parceria do Ministério da Saúde com a EBSER. Eles farão todo um treinamento de suporte básico e avançado de vida. Então, todos aqueles estados que estão requisitando tanto somente o nosso banco de dados quanto a contribuição no sentido de ofertar treinamento para os profissionais, eles vêm recebendo. Obrigada. Joana Oliveira, é o País. O ministro afirmou ontem que tem tido, abre aspas, conversas regulares, fecha aspas, com os governadores. Será traçada uma estratégia de combate à Covid nos interiores do Brasil? Na verdade, eu não posso dizer que eu estou tendo conversas regulares. Eu estou tendo um primeiro contato com cada governador e ao longo do trabalho vai se discutir a abordagem da capital e do interior. É óbvio que isso aí vai estar em relação, são estratégias ligadas aos governadores e aos prefeitos das cidades, e a gente vai participar disso contribuindo, mas a conversa regular tem que ficar clara que foi um primeiro contato essa semana com cada governador.
E a ideia que a gente tem hoje nesse comitê que a gente tem, nesse grupo de trabalho, que é liderado pelo senador Eduardo, a partir do instante em que a gente traz o CONAS e o CONASEMS, é justamente abrir um canal para discutir políticas e estratégias para o país inteiro. Então, eu acredito que mais do que as conversas regulares, conversas com os governadores, elas são muito importantes, elas vão continuar acontecendo, mas eu acredito que um trabalho diário com CONAS e CONASEMS, mais o grupo de trabalho do Ministério da Saúde, é o que vai dar para a gente uma chance maior de discutir políticas, estratégias e ações para todas as cidades do Brasil, tanto as capitais quanto as cidades do interior. Acredito que a pergunta da Débora da Rádio Gaúcha já foi respondida. Eu vou para Marcela Fernandes, do HuffPost Brasil. O ministro poderia explicar melhor quais serão os critérios não lineares para definir repasses? Por que não é divulgada mais a lista de locais em emergência e isso será retomado? Essa resposta foi dada, está no portal. Se sim, de que forma, né? Então, a pergunta é, o Ministério poderia explicar melhor quais serão os critérios não lineares para definir os repasses? Bom, a ideia foi criar critérios de priorização baseado na própria densidade da doença em diferentes regiões. Nós sabemos que o Ministério, uma das funções do Ministério da Saúde é prover estados, municípios com os recursos financeiros, com os insumos necessários, e essa distribuição, ela tem que também atender a própria realidade de cada uma dessas regiões. Se a gente sabe que existe hoje uma assimetria da epidemia no próprio território nacional, o objetivo foi definir critérios para que essa alocação possa atender às necessidades de uma maneira, tratar desiguais de forma desigual. Esse foi o objetivo de criar esse padrão não linear. Hoje, como Ministério, a gente tem a distribuição de recurso financeiro, mas esse dinheiro é um dinheiro que tem que ser gasto com muita sabedoria, porque não é um dinheiro que está sobrando, é um dinheiro que faz falta em outros investimentos do país. Então, da mesma forma que a gente falou sobre máquinas, sobre gente, o fato de ser não linear, como o Eduardo tem falado, é que a gente aporte isso naqueles lugares onde ele vai ter um efeito imediato e mais intenso no cuidado das pessoas. Como eu falei no começo, hoje o foco primário é a gente aumentar a capacidade das cidades em cuidar das pessoas que estão com a doença em atividade. De forma parcial ou integral, nós respondemos Mariana Jugman, da TV Brasil, Jonas Valente, repórter da Agência Brasil, também questionamento de Juliana Kaifer, da Metrópolis. E aqui eu vou então para pergunta do André Borges, do Estadão. Qual é a avaliação do Ministério da Saúde sobre as decisões anunciadas pelas cidades de São Paulo, Rio e Manaus, que ampliaram medidas de isolamento social? Como o Ministério avalia o caso de Santa Catarina, que registrou um aumento de casos após a abertura do comércio? A estimativa de 10 mil mortes até domingo está nas projeções do governo? Bom, em relação à decisão de ampliar a medida de isolamento, se você tem lugares onde você está tendo um aumento da incidência e da mortalidade, a primeira coisa que você vai fazer é tentar aumentar o distanciamento para diminuir o contágio. A gente não sabe exatamente o quanto isso vai ser eficaz, mas é uma medida absolutamente natural diante de um aumento da quantidade de casos, né? Em relação ao caso de Santa Catarina, que registrou aumento de casos após a abertura do comércio, é difícil você dizer se isso realmente é uma relação de causa e efeito. Eu esperaria um pouco mais para poder definir isso, até esperaria outros exemplos em outros lugares para ver se existe uma correlação se existe realmente essa causa e efeito entre você diminuir a distância, diminuir, relaxar e você ter um aumento dos casos. Aí tem que esperar ver a evolução local e de outros lugares. E a estimativa de morte é muito difícil dizer, eu não vou
seria muito mais um chute do que qualquer outra coisa, porque, como eu falei, modelo matemático, dependendo do número que você coloca, você vai ter qualquer resultado. Então, eu prefiro acompanhar no dia a dia e preparar para a gente poder tomar as iniciativas necessárias para cuidar de acordo com a evolução. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.